Pessoal, e vocês sabem que gráfico é esse daqui de 33%? Sim, nada mais, nada menos é o prêmio anualizado que está pagando, né? Ou que as corretoras estão pagando para quem deixa alugado aí as suas ações da Automob, a Mob 3. Lembrando que ela tem sido objeto de muita especulação, 33% é uma coisa que salta aos olhos. As pessoas estão colocando, né, esse prêmio de aluguel porque entendem que pegar estas ações alugadas e entrar em venda descoberto, o ativo vai cair ainda mais além da conta do que ele já está caindo. Passado recente, após a IPO aqui, ele deu uma subida interessante que acabou atraindo bastante investidores. Nós fizemos um vídeo sobre. Só que logo depois, aquilo que não é surpresa para ninguém, pós essa euforia, o que acontece é a queda calamitosa. Então a gente pode observar que só na data de hoje, dia 23, teve bastante liquidez no papel, teve uma queda de aproximadamente 21%. E existe um perigo inerente, né, quando o ativo, né, chega a esta margem, né, especialmente abaixo de R$ 1. Né? Por que, que abaixo de R$ 1, né, é um perigo muito complicado, né, uma situação complicada para o ativo? Porque o denominador mínimo de negociação na B3 é 1 centavo. Então você não pode comprar ou vender, né, acima ou abaixo, perdão, abaixo desse denominador mínimo. Ou seja, você pode comprar por 33, 34, 35, 32, 31, mas não, por exemplo, meio centavo. Então, quando uma ação ela está custando R$ 1 ou menos, qualquer centavo representa ou mais por cento de oscilação. É por isso que, por exemplo, um papel, né, imagine, se ele está 50 centavos e você tem uma negociação de um centavo para cima ou para baixo, é 2% no papel. E se ele custa 33 centavos, cada centavo dá 3% no papel. Pois é, então é sempre muito complicado, né, quando ela atinge esse tipo de patamar de preço. É por isso que você tem que ficar atento. Né? Às vezes você encara isso daqui como oportunidade e pode representar um enorme risco. Além disso, quando a gente pega aqui no comparativo geral, os últimos 5 dias já caiu cerca de 40%. E é muito nítido, né? A fase aqui da euforia do mercado, muita que a gente pode colocar oferta, né? Especialmente aí as grandes corretoras colocam muito volume, muita pressão sobre o papel, muito efeito especulativo, ele acaba subindo, subindo, subindo. Até estava acompanhando os fóruns hoje, né? Falou que o BTG estava lá pregado, né, quase 21 milhões em ordens, né, ordens de venda. Também tinha lá o JP Morgan com um monte de ordens penduradas. Só que no momento aqui do lançamento, né, todos esses caras aqui estão tudo comprando e elevando o preço. Né? E depois muitos minoritários começam a entrar e infelizmente eles começam a vender e você fica aí com prejuízo na mão. A gente sabe muito bem como que funciona essa história, não é novidade para ninguém. Né? O que a gente tem que fazer? Tomar cuidado, né? Separar aquilo que é sinal daquilo que é ruído, né? Ficar apenas com aquilo que realmente faz sentido do nosso ponto de vista de investimento. Aqui a gente de forma nenhuma está falando que a Automóvel é uma empresa ruim, né? Na verdade, a gente sabe o que acontece com os IPOs na bolsa, por isso que a gente tem que ficar atento, ler o estatuto, entre outras coisas. Trouxe até um ponto interessante para vocês a respeito de automóvel. Por exemplo, a gente sabe aqui que nada mais é do que uma resultante, né, da parceria ou da combinação de negócios entre a Vamos, uma empresa listada, e também a Simpar, deu origem aqui à Automob. E se você não conhece um pouco dela, né, aqui está um pouco das marcas que ela representa, né, veículos de luxo, entre outros tipos, né, bem interessante. É um grupo bem consolidado. A gente pode perceber que ela é um grupo controlado aqui pela própria Simpar, né, o grupo controlador dela. Entre outras coisas, ela possui mais de 120 lojas em 20 municípios diferentes. Então é uma empresa aí muito bem consolidada. Ela se difere bastante das outras tradicionais, que normalmente são grupos familiares pequenos. Agora a Automob não, já é um grupo bem grande, grandes marcas representando outras grandes marcas aí pelo país. Uma coisa interessante que eu trago para vocês, já havia falado isso no último vídeo, mas vale a pena relembrar, lendo lá o Estatuto da Empresa, parágrafo 1, o artigo 23, lá deixa bem claro a política de dividendos, onde o pagamento de dividendos obrigatório anual não é inferior a 25%, né, do lucro líquido do exercício. Né? Então, aqui tem uma política clara de dividendos, né? Então você pode ficar tranquilo aqui do mínimo assegurado, onde ela deixa bem explícito isso no seu estatuto. Agora a pergunta é, né? E aí, a Automob, né? Vale a pena? É hora de entrar? É hora de aproveitar esses centavos como oportunidade?
É uma pimentinha, como dizem aí para minha carteira. O que que a gente vai fazer, né? Aqui eu vou dar a minha opinião e quero saber de vocês. Hoje para mim não faz sentido investir nela, apesar desses dividendos, obviamente, logo mudarem, né? Tanto dividendos quanto payout, obviamente, mas eu vejo uma empresa com margens muito espremidas, né? Margem líquida aqui 0,3 é muito espremido, um PL para o tipo do setor é bem alto, tá? Preço sobre valor patrimonial, obviamente ela está com desconto, até por conta do preço que ela acabou caindo, né? A defasagem entre margem bruta, né, ou seja, sobra 14%, mas quando a gente vai enxugar tudo é 0,3, para mim não faz sentido. E uma margem EBITDA de menos de 2 dígitos também não. Então, por essas e outras razões aqui, né, eu não invisto em automóvel, né? No meu cenário aqui, do meu ponto de vista, né, minha estratégia de investimento não faz muito sentido, né? E para você, faz sentido do ponto de vista de oportunidade? As empresas que eu estou investindo, que eu deixo bem claro aí para vocês, a minha carteira, essa daqui, né, de investimentos pro canal, ela é pública, né? E eu estou investido hoje em Vale, tá? Só que aqui no mercado americano, compro ela lá na bolsa de Nova York. Aproveito isso por causa da flutuação do dólar, então mesmo que a ação caia, se o dólar sobe eu tenho um hedge, e se a ação sobe e o dólar sobe também, eu tenho uma dupla aí alavancagem. Estou investindo também em Banco do Brasil, quero aproveitar aqui oportunidades de queda, aumentar ainda mais a minha posição, ainda mais que o Banco do Brasil está dentro desse caixote aqui, né, entre 24, 23 e 6, 23 e 7. Quero aproveitar esse momento aqui, entendo que é um momento praticamente histórico do Banco do Brasil, né? Haja visto também os lucros que ele vem reportando e pagamento de dividendos aí para 2025. Quero montar uma boa posição. No meio do ano eu havia comentado com vocês, aqueles que acompanham o nosso canal, que eu estava fazendo caixa. As pessoas perguntavam, você está investindo em quê? Eu falei, no meu caixa. Estava fazendo caixa. Exatamente para essa oportunidade, né? Então, como eu invisto no sentido pendular, ou seja, o mercado está falando assim, ah, Bruno, a Bolsa Brasileira já era, Bolsa BR está indo para o espaço, né? Então está todo mundo saindo daqui e indo para outros mercados. Eu venho para cá. Na hora que todo mundo fala assim, a bolsa é ótima, é aí que eu tenho que tomar cuidado e começar a botar o pé no freio, como aconteceu maio, junho aí, né, desse ano. Então é isso que eu tenho feito. E a outra também que eu estou investindo, Bradespar, gosto do ativo, uma forma de eu comprar vale com um bom desconto. É claro que tem aquele caso lita, você tem que ler bastante, acompanhar, obviamente, mas é uma empresa com ótimos controladores, gosto do papel, estou tomando um prejuízo pequeno, mas também quero aumentar a minha posição. Me surpreendeu caindo abaixo dos 17, 16 e pouquinho, quero continuar aqui aumentando a minha posição. A minha carteira tá no lucro, né? Cerca aqui de US$ 50, aproximadamente R$ 300 aqui nesse último mês. Então eu quero continuar mantendo aqui os meus aportes. E o racional que eu utilizo, né? Ah, só antes, eu utilizo aqui a corretora Quantifury, que é a que eu gosto, que eu uso e que eu confio. Taxas e comissão zero, o preço é sempre o preço real, né? Sem inflar aqueles spreads que normalmente as corretoras praticam. E se vocês quiserem utilizar o meu código, né, de convite, vocês ganham aí ações do Banco do Brasil. Link aí na descrição e nos comentários. Muito bem, o racional que eu utilizo aqui é do nosso painel inteligente, que eu utilizo duas lógicas de precificação, nada mais é do que a lógica de Benjamin Graham, ok? O pai lá do investidor inteligente, e Joe Greenblatt, né, o cara que escreveu a Magic Formula, bateu o mercado aí por mais de 20 anos. Então, basicamente, ele pega ações descontadas e aqui ROI, né, retorno sobre o equity. E baseado nisso, simplesmente, ó, eu venho aqui, ó, vejo que colocar sempre em maiúsculo, tá? BBAS3. Se eu der um enter aqui no filtro lá, é uma ação que está barata, com um potencial de 172%. Barata porque desconto entre PL e PVP. O ROI também, né? Para Greenblatt, o ROI é bem interessante, quase 20%, por isso que está barata e barata aqui. Outra também, né, conforme eu mostrei lá para vocês que eu invisto, ó, tem a Vale 3. Se eu der um Enter, hoje é uma oportunidade interessante, potencial de 92%, pode chegar a R$ 100, tá? É claro que aqui você tem que tirar um pouco de margem de segurança, tá? Uns 30%. Mas ROI altíssimo atrelado a um excelente desconto. E a outra também, né, na minha carteira pública lá, olha, se eu pegar aqui BRAP 4, dá um Enter lá, também está barata, potencial de 185%. Por quê? Alto ROI, desconto em PL e PVP, ok? Barata aqui, podendo chegar a R$ 48, né? Hoje sendo cotada perto aí dos 17, certo? E além disso, muitas outras ações boas e baratas. Se eu vier aqui e limpar o filtro,
pegar apenas as baratas de Benjamin Graham, as baratas de Joe Greenblatt. Veja como é simples o painel. Olha lá, eu já tenho ações baratas para os dois fundamentalistas, então não é achômetro, não é diquinha aí de mercado, nada. São pessoas que vivem viver o mercado, fazendo boas rentabilidades, e mostra aqui quais são as ações com grande potencial de valorização. Você pode até utilizar os filtros inteligentes, né? Por exemplo, ó, pelo menos 50 mil de liquidez nos últimos 2 meses e que paga pelo menos 6%. Ó. Será que tem alguma? Sim, olha lá. Ó. Tem uma lista aqui de pelo menos quase 40 ações boas e baratas e que pagam acima de 6% de dividendos. Vocês devem estar olhando essa de 131%, já devem até saber qual ação que é. Mas tem outras, olha lá, 13%, 17%, 16%, ações boas e baratas e com bom potencial aqui de valorização, tudo aquilo que a gente quer. Mas aí, me diz você, qual ação você está investindo hoje, né? Você entrou na Automob? Coloca aí no campo dos comentários e se tiver alguma recomendação de ação que queira que eu faça análise, também coloca aí que a gente faz um estudo sobre. Não esquece de deixar aquele like caso o vídeo agregou alguma coisa para você e também considere se inscrever aí no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.